O ensaio metalográfico é a preparação ou condicionamento de uma superfície desejada para a revelação das suas microestruturas que serão observadas por meio da microscopia. Os tipos de amostra que podem ter as suas microestruturas reveladas são os mais diversos, desde componentes metálicos de conjuntos como parafusos ou tubulações, até barras de cobre ou de aços das mais diversas nomenclaturas, como aços carbono 1020 ou 1040, até diversos tipos de aço liga. O objetivo da preparação metalográfica em um corpo de prova é adquirir no mesmo uma superfície plana e espelhada. O método tradicional utilizado para se obter uma superfície que atenda a essas duas exigências consiste em 5 etapas principais, sendo a primeira o corte, a segunda o embutimento, a terceira o lixamento, a quarta o polimento e a quinta o ataque químico. O corte, a primeira etapa do processo, é realizado em uma máquina chamada cortadora metalográfica. A primeira coisa a se fazer é posicionar bem a peça na máquina, apertando-a com os parafusos e, se possível, apertando mais ainda os parafusos com o auxílio de um alicate. Também é importante se certificar de que as torneiras estejam bem posicionadas de modo que o fluido de corte caia exatamente em cima da peça que está sendo cortada. Com a peça bem posicionada, o corte deve ser realizado com a máquina fechada e puxando a alavanca lentamente em direção ao seu corpo. É importante também que algumas vezes durante o processo você desligue a máquina e retire a proteção para se certificar se o corte está sendo feito de maneira satisfatória. Quando as faíscas pararem de aparecer, é sinal de que o corte foi finalizado. Com o corpo de prova já cortado, é interessante fazer um adendo de que a partir daqui não é recomendado tocar sem luvas na superfície que será analisada, para evitar contaminações por gordura corporal ou pele morta. A segunda etapa do processo é o embutimento da amostra em pó de baquelite fundido, uma espécie de polímero termofixo. O embutimento é necessário para corpos de prova menores assim como o nosso, para facilitar o manuseio durante outros processos. Antes de começar o embutimento, é interessante limpar a embutidura para evitar contaminações de restos de baquelite fundido na amostra. O processo em si é bem simples. Basicamente, você só precisa posicionar dentro da máquina a amostra com a face que será analisada virada para baixo e bem centralizada, e colocar a quantidade necessária de baquelite. Depois, é só fechar o compartimento da máquina e puxar a alavanca de cima para baixo continuamente para aplicar pressão sobre a peça até que a alavanca fique rígida. Para dar início ao processo, você deve configurar o controlador eletrônico com informações como a temperatura máxima que a máquina deve atingir e também o tempo que a amostra deverá ficar lá dentro. Após iniciar o processo por meio do controlador, você deve esperar a curva de aquecimento, fundição e resfriamento ser concluída para retirar a sua peça de dentro da máquina. Após o embutimento, a peça deve ficar com um aspecto parecido com esse, com bastante riscos e imperfeições que serão corrigidos ou suavizados nos 2 próximos processos. O lixamento, que é a terceira etapa, pode ser considerado como o mais importante, visto que é por meio dele que as imperfeições, riscos e pontos de corrosão serão removidos do corpo de prova, abrindo caminho para que a próxima etapa, o polimento, seja feito com qualidade. A ordem das lixas sempre deve ser da menor para a maior, visto que quanto menor a lixa, maior a quantidade de grãos e mais abrasiva ela é. O lixamento pode ocorrer de 2 formas. A primeira é manual, por meio deste equipamento que mantém um fluxo de água constante para manter as lixas d'água sempre úmidas, ou simplesmente apoiando a lixa em uma mesa qualquer. A segunda forma é por meio de uma lixadeira metalográfica, que faz o processo automaticamente. O polimento é a penúltima e quarta etapa, que é necessária porque mesmo após a última lixa que já deixa praticamente um aspecto espelhado, ainda restam alguns pequenos riscos que interferem na hora da microscopia, e esses riscos eles são retirados justamente por meio do polimento. É importante ressaltar que durante essa etapa é necessário que seja despejado um material abrasivo no disco de polir, que geralmente é a alumínio em suspensão diluída em água. O processo é basicamente o mesmo que o do lixamento automático. É só manter a peça constantemente no disco giratório e checando algumas vezes até que ela alcance a superfície espelhada que tanto procuramos. Após o fim dessas 4 etapas, o aspecto que queremos é basicamente esse: espelhado, liso e pronto para o ataque químico.
O ataque químico, a quinta e última etapa, é essencial para revelar as microestruturas do material. O reagente utilizado no nosso caso foi o Nital 2%, uma solução de ácido nítrico e álcool, com uma concentração de 2% de ácido nítrico em cada 100 ml de álcool, sendo ideal para aços de baixo carbono ou com grãos finos. Dentro de um equipamento chamado capela, o ataque químico ocorre ao pincelar com auxílio de um algodão um pouco da solução ácida na parte da amostra que será analisada na microscopia. Finalizado o processo de preparação metalográfica, agora levamos a amostra para a microscopia óptica. Com ampliação de 10 vezes, conseguimos observar as microestruturas de forma distante. Vimos algumas partes mais claras e algumas partes mais escuras. As partes mais claras são ferrita livre e as partes mais escuras são perlita. Também vimos alguns pontos amarronzados que concluímos que são pontos de corrosão. Com ampliação 20 vezes, não vemos muita diferença, apenas alguns riscos e pontos de corrosão mais acentuados. Com ampliação de 50 vezes, conseguimos observar bem mais nitidamente as microestruturas. Com ampliação de 100 vezes, conseguimos observar bem nitidamente as separações entre as ilhas de perlita e a ferrita livre. Também observamos alguns pequenos riscos e pontos de corrosão bem mais acentuados do que vimos nas outras ampliações.